Estamos aqui, estamos juntos, vamos em frente. Mais um áudio, mais um vídeo para a nossa edificação. Nosso propósito não é ficar mais rico. Eu já sou rico porque tenho um lugar para morar no céu e aqui nessa terra não me falta um teto para poder descansar. Então já estou rico, tenho o alimento todos os dias. Então isso aí é motivo de gratidão, é dádiva de Deus. Tendo o que comer, o que vestir, estejais contentes com isto. Mas eu quero falar hoje sobre a vida no Espírito, a vida transbordante do Espírito. A gente mencionou nos estudos passados sobre a dádiva, as duas dádivas de Deus, que é a salvação, né? Quando o Espírito Santo está conosco, e o batismo com o Espírito Santo quando ele está em nós. E isso tudo não é uma invenção do pastor Tubino, não. Isso tudo é uma certeza absoluta pela palavra de Deus que nos dá essa garantia. A palavra de Deus que nos diz, o próprio Senhor Jesus falou, o Espírito Santo que agora está com vocês, estará em vocês. Então, nós não estamos falando, inventando uma doutrina, não, nós estamos falando aquilo que é real, tá? Aquilo que a Bíblia nos dá a garantia. E o último versículo que nós mencionamos foi esse: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, versículo 49. Muito bem, então nós vamos falar hoje sobre a vida no Espírito. Quando a gente estuda a respeito do Espírito Santo na vida do crente, a gente começa a perceber que coisas novas aconteceram naquela pessoa, que existe algo diferente naquela pessoa. A gente começa a descobrir. Observe alguém que não era cristão, às vezes fica até assim meio, aos olhos do mundo, fica um cara meio chato, meio sei lá, querendo levar todo mundo para se converter. Mas acontece que se o flamenguista pudesse, ele levava todo mundo para ser flamenguista. Se o político da situação pudesse, levava toda a oposição para ser situação, e vice-versa. Então, essa é uma tendência humana, e o cristão, quando descobre a vida eterna, quando ele desfruta desse prazer, ele quer transmitir esse prazer para todo mundo. E, às vezes, quem olha de fora diz, poxa, que cara chato. Eu mesmo, antes de conhecer a Jesus, eu quase que bati num irmão, porque o irmão estava me falando de Jesus. A bordo de um navio. Pessoal, meus colegas de marinha devem se lembrar, o navio Almirante Barroso, Cruzador Barroso. Então, eu mesmo. E qualquer um que não conhece a Cristo, considera o cristão um chato de galocha, porque a gente quer que todo mundo venha conhecer esse amor maravilhoso que está impregnado em nós, dessa maneira tão linda, tão gloriosa, né? E às vezes a gente fica chato mesmo. Mas paciência, é o chato beleza. Então, a gente começa a descobrir uma mudança, né, no cristão, né? A gente descobre que o Espírito Santo em nós testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Vai explicar isso para quem não entende. Vai explicar isso para um cara que está acostumado lá com seu Beer Nightzinho, sua night, né? Vai explicar isso para alguém que está numa outra vibe. O Espírito Santo testifica com o meu espírito. E se você já é um cristão, tem certeza que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você, ele testifica, o Espírito Santo testifica dentro de você que você é filho de Deus. Está lá em Romanos capítulo 6,
versículo 16. O que parece aberração para as outras pessoas é normal, é natural para nós, é algo maravilhoso para nós, é algo sublime para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma outra descoberta, você descobre que todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. São filhos de Deus. Romanos 8, versículo 14. E aí, vamos para outras descobertas daquele que anda no Espírito. Você descobre também que o Espírito Santo vivifica. O Espírito Santo vivifica. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8:11, diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus Cristo, dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, tornará cheios de vida vossos corpos mortais, vossos corpos condenados à morte, por meio do seu Espírito que habita em vós. Vai explicar isso para um leigo, vai explicar isso para um cara que não quer saber nada de fé, nada de compromisso com Deus e com a palavra de Deus. O cara vai mesmo te dizer que você é um chato. A gente descobre também como o Espírito Santo nos ajuda a orar. Por exemplo, lá em Coríntios, capítulo 1 Coríntios, primeira carta, são 2 cartas aos Coríntios, nós sabemos disso, né? Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 14, você vai encontrar essa palavra, ó, Paulo dizendo: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Ou como diz uma Bíblia chamada Bíblia Ampliada, porque se eu orar em outra língua desconhecida, o meu espírito, mediante o Espírito Santo dentro de mim, ora, mas a minha mente fica infrutífera, não produz, não ajuda ninguém. O que farei eu? Orarei com o meu espírito, orarei com o meu espírito, pelo Espírito Santo que está em mim, mas também orarei de modo inteligente, com a mente e com o entendimento. Cantarei com o meu espírito, mediante o Espírito Santo que está dentro de mim, mas também cantarei inteligentemente com a minha mente e com o meu entendimento. Versículos 14 e 15. Então, ainda em Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27, nós vamos encontrar essa palavra. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Uma das nossas fraquezas é não sabermos a respeito do que devemos orar e de que maneira vamos orar. Preste atenção. Uma mãe que ama o seu filho, que quer que seu filho tenha o melhor emprego, quer que tenha o melhor casamento, quer que o seu filho tenha tudo de bom. Se ela for orar com seu entendimento, de repente o seu filho está namorando uma menina que é uma princesa, doutora, formada, ou fazendo a faculdade, aquele modelo de garota bonita, o sonho da candidata à sogra, né? O sonho da candidata à sogra. A menina que mamãe sonhou para o seu filhote. Mas vai que dentro daquela beleza toda, por trás daquela beleza toda, exista alguma coisa que vai ser prejudicial na vida do menino. E a mãe quer que o menino tenha muito dinheiro, tenha um bom emprego. Mas vai que aquele menino precise primeiro aprender a administrar o dinheiro que vai vir às suas mãos, sábia e santamente. Então, se esse garoto recebeu todo o dinheiro que a mãe quer que ele receba e for para a perdição dele, para ele gastar com droga, para ele gastar, comprar um carro, se acabar num poste, ou casar com aquela moça bonita que vai fazer da vida dele um inferno. Então, aquela mãe está orando com seu entendimento, ao invés de orar no espírito, ela está orando na natureza dela, humana, no amor carnal, no amor humano. E aí o que vai acontecer? Aquele menino se acaba e a mãe diz: ai meu Deus,
O que ocorre é o seguinte: não foi o que ela pediu? Agora, quando nós oramos em espírito, nós abrimos a nossa boca e falamos em línguas, línguas que nós não entendemos. E aí, o Espírito Santo põe na nossa boca a palavra de oração de acordo com a necessidade real da nossa vida. Tá entendendo? É bom demais orar no Espírito. É bom demais. Quem está de fora não entende. Eu me lembro, estava conversando com um colega meu da Marinha, que há uns 40 anos atrás, a gente servia no mesmo navio, estávamos orando, e de repente eu comecei a falar em línguas, no meio de outros colegas marinheiros, e aquele meu colega, ele pediu a Deus naquela hora, que ele disse assim para Deus: Deus, eu não estou entendendo o que o Tubino está falando, mas eu queria entender, Jesus, eu queria entender o que o Senhor está falando. Aí disse que na hora o Senhor me deu uma mensagem no nosso idioma, né? E ali eu falei para ele, a minha boca falou para ele: eu sou Jesus que estou no meio de vós. E falou mais outras palavras que eu não me lembro, nem me recordava disso. E então aí esse colega entendeu o plano de Deus para a vida dele. E ele então foi transformado a partir daquele momento, daquela experiência. Bom, mas quando nós estamos orando publicamente, é bom que nós oremos no nosso idioma. Agora, quando nós temos uma oportunidade de orar, de falar com o Pai, de conversar com Ele e de pedir a Ele interceder pelas nossas vidas, pela nossa família ou por outras pessoas, é bom a gente orar em línguas. São os gemidos inexprimíveis. Diz lá a palavra de Deus, lá em Romanos 8, 27. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Não é segundo a minha vontade, que muitas vezes é falha, muitas vezes tem uma visão assim limitada, muitas vezes é míope para as coisas que estão por acontecer. Então, mas é segundo a vontade e a visão maravilhosa de Deus que o Espírito nos ajuda a interceder da maneira correta. Isso é bom demais. Então, é segundo a vontade de Deus que o Espírito Santo intercede pelos filhos de Deus. Então, juntando esses versículos, nós percebemos que nos gemidos e na oração em outras línguas, é o Espírito Santo que nos ajuda a orar quando nós não sabemos como orar, mas Ele sabe como. E graças a Deus, louvado seja Deus pelo Espírito Santo na minha vida, na vida do cristão. Agradeça, renda graças ao Senhor se você já tem essa dádiva. Se não tem, converse com seu pastor para que ele te explique, ele te ensine. E se ele vier com história que foi só para aquele tempo, fala comigo, que eu vou te explicar e te mostrar pela palavra de Deus que não foi só para aquele tempo. Tem pastores que já, não, foi só para aquele tempo falar em línguas, porque ele não crê, ele não se dá o trabalho de examinar as escrituras para ver a verdade bíblica e fica tentando enganar os seus fiéis. Misericórdia, mas que existe gente assim, existe. Então, querido irmão, querida irmã, querido amigo, amiga, vamos olhar de novo para aquilo que Jesus disse aos discípulos a respeito do Espírito Santo no Evangelho de João 14, 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Tem muitas traduções que dizem assim, não vou deixar vocês desamparados, vou lhes mandar outro ajudador. A palavra grega paráclitos, que é traduzida por consolador, ela significa muito mais do que apenas consolador.
ela significa também alguém chamado ao lado para ajudar. E existe uma tradução bíblica em que esse versículo 16, do grego para o português é traduzido, Paráclitos é traduzido como consolador, conselheiro, ajudador, intercessor, advogado de defesa, fortalecedor e amigo fiel. E quem é? O Espírito Santo é tudo isso. Ele é tudo isso na nossa vida. Você confidencia uma coisa para a sua pessoa mais íntima, seu cônjuge, seu parceiro, sua parceira, você confidencia, daqui a pouco alguém já está sabendo. Então, o Espírito Santo é o amigo fiel. É o único que eu posso confidenciar tudo que eu sinto, todas as minhas tristezas, minhas alegrias, e sei que ele não vai nunca me interpretar mal, nem me trair a minha confiança. Então, pode ter certeza disso, é o único amigo fiel, é o fortalecedor, é o advogado de defesa, ele que intercede por nós, é o intercessor, é ajudador, é conselheiro e é consolador. Então, o Espírito Santo também é mestre. Nós podemos vê-lo como mestre. O Espírito Santo também nós podemos vê-lo como mestre, além de nos ajudar a orar e a testemunhar. Essa unção nos ajuda por meio de nos ensinar. No versículo 17, diz assim: Jesus chamou o Consolador Espírito da Verdade e acrescentou: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 15, versículo 26 fala isso, né? O Espírito Santo nunca testifica de si mesmo. Poderia? Poderia. Poderia, ele é Deus. Mas ele veio para testificar de Jesus Cristo. E aonde não se há um testemunho de Jesus Cristo, a pregação, por mais erudita que seja, por mais convincente que seja, se não estiver dando um testemunho de Jesus Cristo, se Jesus não estiver naquela pregação, fique atento. Louvores, gospel, música gospel, quantas por aí que nem toca no nome de Jesus? No sangue, muito menos. Sabe por quê? Porque quem compõe, muitas vezes, está compondo por uma veia comercial, querendo vender aquele louvor. E o nome de Jesus não está à venda e ninguém compra. Então, o que ocorre? Aquele cara, então, vai procurar compor uma música muito bonita, mas não é inspirada pelo Espírito Santo. Que se for inspirada pelo Espírito Santo, certamente vai falar no nome de Jesus Cristo, vai falar no sacrifício da cruz, vai falar na vida eterna, nas promessas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Espírito Santo, ele dá testemunho de Jesus. Hoje, Jesus Cristo nos fala através do Espírito Santo. Jesus não está aqui na terra hoje em corpo de carne e sangue, porque o seu corpo foi ressuscitado e agora ele está na glória de Deus. Ele é de carne e sangue, mas está na glória de Deus, sendo que o sangue já foi vertido pelos nossos pecados. Com seu corpo de carne e osso, Jesus está sentado à direita de Deus. Romanos 8, 24. E vive para interceder por nós. Hebreus 7, 25 diz isso, né? Que ele vive para interceder por nós. Por isso ele não está mais aqui na terra. Agora quem está aqui é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo. Então, ele está aqui, ele está na glória, o Espírito Santo está aqui, falando, intercedendo por nós. Ele representa, e Jesus Cristo, quando
quando nós queremos ouvir a voz de Jesus, é só nós ficarmos atentos ao Espírito Santo, que vamos ouvir a voz de Jesus através do Espírito Santo. Quando a unção nos ensina, trata-se de Jesus nos ensinando, pois ele disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E depois de vir o Consolador, o Ajudador, ele vos guiará a toda a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Quem era que nos guiava a verdade quando Jesus estava aqui? O próprio Jesus. Quem é que nos guia a verdade agora? O Espírito Santo está nos guiando a toda a verdade. Amém? Então, o mesmo versículo continua, né, dizendo assim: porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E Jesus ainda acrescenta no versículo 15: o Espírito Santo há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Então, o que está acontecendo? O Espírito Santo recebe o que é de Jesus e anuncia para nós. Há de receber o que é meu e vô-lo-á de anunciar. Então, essas são outras obras do Espírito Santo. Nos guiar em toda a verdade, receber as coisas de Jesus e revelar para nós. E lá em João 14, 26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Você já notou como o Espírito Santo traz à memória textos bíblicos que você quase nem conhecia? Talvez tenha lido uma vez ou escutado alguém falar e vem de repente à sua memória. Essa é a obra do Espírito Santo na vida do cristão. Louvado seja Deus. O apóstolo São João, escrevendo na sua primeira carta, ele fala lá em 1 João capítulo 2, versículos 20 e 27. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. E no versículo 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar falando oportunamente, no próximo vídeo, a respeito do Espírito da Revelação. Espírito da Revelação é o nosso próximo tema. E eu gostaria de ter você conosco. E eu gostaria que você colocasse um like nessa mensagem, caso ela seja útil, e compartilhasse com seus amigos, com seus parentes, para que eles possam também ter conhecimento das coisas de Deus, da beleza da palavra de Deus. É que muita gente religiosa, frequentando uma igreja, às vezes tem dificuldade para entender determinadas coisas. Recentemente eu estava conversando com um homem que se dizia pastor, e ele chegou e disse assim: eu tenho três faculdades de teologia. Eu disse: epa, vem coisa boa. Aí ele me diz assim: sabe quem é Jesus no Antigo Testamento? Desculpe, sabe quem é o anjo Miguel no Antigo Testamento? Quem? É Jesus de Nazaré. Aí eu, que já li na palavra de Deus, e lá diz que Miguel é um anjo príncipe entre os anjos, é um arcanjo
que cuida das coisas referentes a Israel, de proteger Israel, de guardar Israel, é um anjo designado por Deus para a área de Israel. Está lá no livro de Daniel, a gente encontra essa palavra. Aí eu olhei assim, olhei para minha esposa e não quis contradizer aquele irmão, não, porque eu vi que ele estava muito cheio de nada e vazio de tudo. E eu não gosto de contradizer essas pessoas que estão nessa situação, não me inspira para eu contradizer esse tipo de situação. Então eu fiquei calado, mas eu fiquei olhando, poxa, o cara disse que é pastor. Nessas alturas, se ele é pastor, imagine quantas pessoas ele já deve ter influenciado com uma palavra herética, com uma heresia. Fiquei eu pensando, né? Cara, se diz pastor e está guiando vidas por um caminho de heresia. Na palavra de Deus não há heresia. A palavra de Deus é sim, sim e não, não. Por isso que nós vamos continuar pela palavra de Deus, para que eu possa te ajudar, para que nós possamos entrar no céu e sermos edificados em Cristo Jesus nessa terra com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Shalom, Adonai. Dá um clique aí no curtir, naquela mãozinha, né? E compartilha esse vídeo. E entra no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Beijo no teu coração. Deus te abençoe.